Godzilla realmente é o rei dos monstros? Rei Ghidorah vai voltar? Por que o Kong e o Godzilla estão lutando? Godzilla vs Kong finalmente chegou ao Brasil e nós assistimos ao filme e trouxemos para vocês aqui uma análise de toda essa história com spoilers para você ficar ligadinho aí no que vai vir. Eu tava aqui. Fala galera! Eu sou o Ian E eu sou o Tomás e nós somos o canal Pionerd. Mas antes da gente começar, um pequeno resumo dos acontecimentos que levaram a esta batalha de gigantes. O monstro-verso da Legendary teve início com o filme Godzilla, de 2014. Mas não seria Monsterverse? Monsterverse? Monstroverso. Monstroverso seria em português, né? A gente tá no Brasil, o importante é que aqui seja Monstroverso. Monsterverse que seja. O Monstroverso é um universo onde existem os kaijus, que são monstros gigantes com centenas de metros que batalham entre si e não estão nem aí pros seres humanos. Na pegada de Círculo de Fogo? To activate the Jaeger in 3, 2, 1. O primeiro filme desse universo todo é o Godzilla, de 2014. O filme, na verdade, foi muito criticado na época porque, apesar de ser um filme de monstro gigante, ele foca muito no drama humano, no cara que perde Quase o pai. não tinha monstro gigante. Quase não tinha monstro gigante. Uma coisa que a gente conversou é que eles quiseram fazer uma pegada meio suspense, que lembra um pouco o Tubarão, Exatamente. né? De o Godzilla aparecer no fim, as cenas são escuras e tal, e no fim das contas, não teve Não muita teve- coisa, né? O pessoal que tava Ele afim de teve ver. uma boa crítica por parte do público, que gosta desses monstros gigantes pegando, mas na hora do... Pra quem não sabe, significa objeto massivo terrestre não identificado no bom e velho português. A gente deu risada porque ele tava tentando decorar o que isso significa, mas na verdade não tem importância nenhuma porque os bichos são muito genéricos, eles são os insetões São as gigantes. baratonas gigantes. Umas baratonas gigantes. Pra quem já assistiu Godzilla vs Kong, sabe que o Godzilla ia acabar fazendo com as baratas gigantes, né, velho? Chablau. O filme é bem legal, a gente tem o cara do Breaking Bad, né, que participa do filme. A gente tem o Kick-Ass, que participa do filme, o Aaron Taylor Johnson. O filme é bem legal, o foco de interpretação deles é Todos bacana. desnecessários. Todos desnecessários, porque na verdade eles podiam colocar, cara, o Robert De Niro lá e ninguém ia ligar. Todo mundo só queria ver Godzilla. A gente quer ver monstros gigantes se pegando, velho. É isso aí. O segundo filme desse universo foi Kong, A Ilha da Caveira. Esse filme se passa no encerramento da Guerra do Vietnã, mostrando a ascensão da agência Monarch, que resolve investigar a lendária Ilha da Caveira, alegando que tem alguns monstros não, alguns seres desconhecidos, Alguns animais, alguns né? animais, uma fauna, uma flora. Eles vão pra lá com uma equipe do exército e eles dão de cara com o infantil, o jovem, o adolescente. Eles dizem Kong. eles dizem que o Kong era jovem nessa época. Ele não tava de lancheira indo pra escola, mas depois eles justificaram Pra dizendo mim, 15 metros de altura não é tão jovem quase assim. nada, né? E eles justificaram, na verdade, que o Kong dele da caveira era um Kong jovem, justamente porque depois ele aparece com 100 metros de altura no Godzilla vs Kong. Né? Então eles Exatamente. disseram isso pra justificar o crescimento exacerbado do macacão. Eu acho que ele deve ter encontrado algum anabolizante, alguma coisa assim. Tá saindo da jaula, morto! O filme é bem legal, ele tem um vazamento histórico ali entre a Segunda Guerra e a Guerra do Vietnã. Coisas bem bacanas. E o elenco, cara, é praticamente um Vingadores. Você tem Nick Fury. Capitã Marvel, Loki, quem mais? O Fred Flintstone. E o Fred Flintstone, exatamente. Acabe encontrando uma coisa que faça bem. Quer dizer, cara, um pupurri de gente nada a ver, mas na verdade a gente só queria ver um macaco gigante também, né? Que, inclusive, esse filme, ele é o que deixa claro que os humanos são o vilão da história. Exatamente, ele coloca ali o Samuel Jackson com a pinta de vilão, militar loucaço, que quer matar o macaco. Cara, pra que matar o macaco, velho? Sopa de mamaco. Sopa de mamaco. Não, a gente gosta do macaco. Porque uma coisa que é legal, que fica bem clara, é que assim, o Godzilla muitas vezes é pintado como vilão da história. Ele mata os outros vilões, mas ele fica numa pegada meio anti-herói. O Kong não, o Kong é sempre o mocinho. Quer pegar a menininha, quer subir o prédio, é desse jeito sempre, Mas você né? acha subir o prédio ser mocinho? Ah, mano, ele quis pegar a menininha, velho. Quem pega a menininha é sempre o mocinho. O terceiro filme do Monstroverso Ou seria Monsterverse. é Godzilla, Rei dos Monstros. Mas você sabe o que é rei aqui? O like. Então deixa o seu like aqui pra gente. Godzilla, o Rei dos Monstros,
mostra o nosso lagartão favorito de volta, Radioativo. mais B10, mais motherfucker, Mais radioativo. muito maior do que nunca. E ele tem um encontro com seu arqui-inimigo, o seu rival mais antigo, Rei Ghidorah. Rei Ghidorah. Rei Ghidorah, um fucking dragão de 3 cabeças com poderes regenerativos. Se você não tem medo de um monstro desse, eu tenho preocupações sobre você. Cara, o filme, na opinião dos fãs, né? Melhor filme da série. A melhor avaliação da série foi Godzilla 2, o Rei dos E Monstros. nesse filme a gente tem personagens famosos. Pra quem já acompanhava, né? Você tem o Mothra, por exemplo. Você tem O Rodan. o Rodan, que aparece também. Então, assim, é um filme que fez os fãs antigos do Godzilla muito felizes. Porque Godzilla já tem trocentos filmes ao longo dos anos. 16 milhões. O que não falta é meme na internet com um print screen dos filmes antigos do Godzilla, né? Porque, na verdade, era um cara vestido de lagarto. E o Kong também era um cara vestido de macaco, né? Numa pegada meio Porta dos Desesperados do Silvio Santos. Olha o macaco! Olha o macaco! Enfim, o filme é sensacional. Pra quem gosta desse lance de confronto de kaijus, uma puta briga de computação gráfica, esse filme é um prato cheio. Ele é o que tem mais brigas, Ele inclusive. exatamente, até pelo número de monstros, ele mostra muitos monstros que até então eram desconhecidos do grande público, né? A não ser quem pegava Quem é lá, fã da quem série. é fã, que pegava lá o HQ, que pegava lá a animaçãozinha e tal. Mas assim, pro grande público foi quando eles apareceram. Behemoth, por exemplo, né? Apareceu o Behemoth, apareceu o Muto de novo, O e já o Muto de Muto novo. Prime, Que é o Grandalhão, que é o Grandalhão. né? Então assim, mas é muito legal que o filme ele tem a história, mas ele é sempre focado no confronto entre os monstros. Sim, esse filme, ele, apesar de ter tido menos drama humano do que o primeiro, Godzilla, ele ainda teve bastante drama humano por causa da relação da família, o que não agradou algumas pessoas. Então, mas na minha opinião, é uma coisa que assim, evoluiu do primeiro. Evoluiu muito do primeiro. Foi melhorado. E isso, inclusive, a gente vai ver o resultado final dessa evolução no Godzilla vs. Kong. Godzilla vs Kong, segura aí. Mas antes da gente continuar, nós temos um pedido muito importante para fazer para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, que nós vamos lançar vídeo toda semana agora. Segue a gente no Instagram, pi.o.nerd, e não esquece de deixar o like. Porque o que reina aqui É o like. é o like. Mais que Ghidorah. Mais que Ghidorah. Mais que Kong. Mais que Kong. Mais que Zilla. Mais que Zilla. Mais ou menos. Mais ou menos. Zilla reina muito. Agora entrando em Godzilla vs Kong, que é o mote de vocês estarem aqui olhando pra gente, nós vamos começar como todos nós começamos, pelo trailer do filme. O trailer de Godzilla vs. Kong foi o maior bait de todos os tempos. Por que, Ian? Porque o trailer ele diz: Godzilla está atacando as pessoas. E nós não sabemos por quê. Somente Kong pode salvar a gente. E não é essa a realidade, meus queridos. A realidade é: a Apex está tramando alguma coisa mirabolante com seus planos malévolos. Quer dizer que o Godzilla não ficou malvado? Não, Godzilla não está malvado. Ah, poxa O vida. Kong está para salvar a humanidade? Não, ele não está para salvar a humanidade. Ah, poxa vida, 2. Rei Ghidorah vai voltar? Não sei, ele morreu, né? Ficou bem morto no outro filme. Você vai descobrir daqui a pouco. Surprise, motherfucker. O que eles faziam no trailer? O trailer, ele mostrava principalmente o Kong sentando a porrada no Zilla, em 90% do tempo, o que gerou muita repercussão na internet. Você é Team Kong, você é Team Zilla, sopa de macaco, sopa de calango. Então a gente vai partir direto pro creme de la creme desse filme. Quem já é macaco velho de filme, já tinha assistido Batman vs Superman, já tinha assistido Guerra Civil. Guerra Civil, né? Fred vs Jason, Alien vs Predador. Já tava esperando que meio que os dois se juntassem contra o segredo menos guardado do Monstro-Verso. O Mechagodzilla. O Mechagodzilla. Todo mundo já sabia que o Mechagodzilla ia aparecer assim que saiu o primeiro trailer. Tava pra ver nitidamente lá ele com as suas luzinhas vermelhas, destruindo a cidade. A galera ficou teorizando, mas na verdade era só pausar o vídeo, né? Era só pausar, dava pra ver nitidamente que o Mecha tava lá. E foi legal que conforme foram saindo trailers, foi muito bacana que assim, a cena que marcou no trailer, pra mim pelo menos, foi o Godzilla tomando um socão. O Kong dava um socão, pau, no O Godzilla. Godzilla dava aquela O viradinha. Godzilla dava aquela viradinha de cara e E ele o cortava. mais legal de tudo foi, isso foi no trailer americano. Saiu o Quando saiu o trailer- trailer japonês,
mostrava o Godzilla devolvendo a patada. E derrubando o Kong. Então assim, mano, se você tava torcendo pro Kong, quando você viu esse trailer, você falou, ué, Será? O filme tem duas lutas principais, que é o ápice de tudo. A primeira luta foi a clássica do trailer, já no navio. Pra quem tava falando, não, o Kong é mais rápido, o Kong tem mais força. Na água, a única coisa que ele tem mais que o Godzilla é pelo, né? muito pelo. Muito pelo. Muito A única pelo, coisa que até ele tem mais- porque, querendo ou não, Godzilla é um lagarto casca grossa. Tá piadista hoje, hein? Então é hilário. Meu Deus. A primeira luta nesses porta-aviões é uma luta muito boa, eles mostram o arsenal todo do Zilla já logo de cara. Eles estão carregando o Kong da Ilha da Caveira e ele tá deitadinho num porta-aviões. E daí o que o Godzilla faz? Ele com as anteninhas de vinil detecta que estão levando o King Kong da Ilha da Caveira. O que ele Alteraram o faz? equilíbrio do meu planeta. Mano, Ele, como bom síndico, intercepta o porta-aviões e, mano, já chega chablau, arrebentando tudo. Ele abate uma esquadra de navios como se não fosse absolutamente nada. Enfim, a luta principal acontece um pouco embaixo d'água e um pouco em cima do porta-aviões. com o King Kong quase morrendo afogado. E ele só é salvo porque, assim como nos outros filmes, o Zilla teve auxílio dos humanos, por ser o mocinho. O Kong, que era o mocinho nessa, teve a ajuda dos humanozinhos lá que lançaram as bombas, distraiu o Zilla por um momento. Kong subiu de volta e conseguiu respirar um pouco. A gente vai viver! Na água, era fato que o King Kong não tinha A menor chance. a menor chance. Por mais que tivessem vários navios ali. Porque a vantagem que ele tem sobre o Godzilla, que o pessoal ficou teorizando, era justamente a mobilidade dele. A velocidade, Ele é muito mais rápido. conseguia de repente subir, correr, pular, dar um mortal de costas, duplo carpado, twist, como se fosse fazer diferença. Ah, eles têm uma ideia genial. Eu tenho que admitir que foi genial a ideia. Ah, se nós movermos o barco, o Zilla vai sacar e vai vir de novo. Como é que a gente vai tirar esse macaco daqui? Traz uma porrada de helicóptero, amarra o macaco e leva embora. Por que não pensaram nisso antes? Podiam cara? ter feito isso desde o princípio. Toda vez que botam um Kong no navio, dá merda. Por que não usaram uma porra do helicóptero antes, cara? É que assim, o filme deixa bem claro que o Kong, ele é muito mais tranquilo, né? Ele é muito mais fácil de Até lidar. por causa da relação dele com a Dia, que é a criancinha que é muda, que fala através de sinais com ele. Você percebe que ele é um macacão gigante com emoções. A segunda luta já é bem no final do filme, depois de vários acontecimentos que não mudam em nada, praticamente. Absolutamente nada. Muita coisa que não faz sentido, muito furo de roteiro. Mas assim, o que a gente achou bacana é que o filme entrega o que ele promete. Luta de monstro gigante. A última luta foi a lavada. A verdade é, foi a sova. Foi a sova. O Kong tomou a maior surra da vida dele. Pra vocês entenderem, porque todo esse Monsterverse Este é o lembrete de Gigabox. Pra você ter uma ideia de o que leva a essa última luta, o filme trata a teoria da Terra Oca. Todo Monsterverse, ou Monstroverso em português, Controverso. aborda essa teoria de que a Terra é uma casca e que teria um segundo, como se fosse um espaço, um núcleo, né? Como se fosse Uma segunda terra uma dentro. segunda Terra dentro e que esses monstros são originários de lá. E daí, eles levam o Kong até o centro da Terra Oca. Eles encontram um grande salão. E daí você percebe que tem lá uma relação de os ancestrais do Kong, pá. Muito legal, deixaram pra machado, que aparentemente... O uma formato escama, do machado né? dá a entender que é feito de uma escama de um Godzilla, não necessariamente do Godzilla. do nosso querido Godzilla, mas de repente de um ancestral, né? E daí, o E que esse acontece? machado ele tem um poder mais interessante de todos. Ele armazena radiação. Exatamente. Nada surpreendente. Os humanos traem o motivo de ter ido lá e roubam a radiação para poder dar vida ao Mecha Godzilla, porque simplesmente eletricidade não resolvia nada. Exatamente, né? E daí, o que acontece? Enquanto isso, o Godzilla tá muito louco, tá? Porque o que faz o Godzilla atacar os humanos é justamente como se fosse uma espécie de pulso, né? E o Godzilla sente a radiação no centro da Terra e o que ele faz? Eu pergunto pra você. Ian, conta pra mim o que ele Ele faz. brota em Tóquio, bota os japoneses tudo pra correr. Porque, mano, a gente sabe que o Godzilla detesta japonês, né, velho? Isso é histórico. Não fala isso não, ele é embaixador do turismo no Japão. Tá agora, né? Deixa pro Pikachu isso aí, velho. E daí o que ele faz? Ele tá lá em Tóquio arrebentando a cidade toda. Ele pega, olha pra baixo e solta o seu fucking bafo atômico. Mano,
até o centro da Terra. Imagina ele cavar um buraco. Eita, velho, ele cuspiu pra baixo e cortou a terra no meio, velho. Ele cospe pra baixo, abre o buraco, olha pro buraco como se ele estivesse olhando na cara do Kong e grita. Mais ou menos vem pro pau. E o que acontece? O macaco sobe o buraco. É surreal. Quando a gente falou de furo de roteiro, a gente não falou brincando. Né? Não, esse furo é literalmente... É literalmente um furo na terra. A gente não falou brincando. É muito over. Assim... O macaco sobe. O macaco sobe e aí O macaco não leva desaforo pra casa. Ele tem que ser Exatamente. sincero sobre isso. Não, é verdade. Ele é bem bravão. Ele dá os rugidos tudo. Aquilo lá que você vê no trailer dele rugindo pro Godzilla, acontece mesmo. Acontece. A luta em Tóquio, eu preciso falar que a fotografia dessa luta... Maravilhosa. Ela foi maravilhosa. Toda em neon, com roxo, com as cores, assim, muito vibrantes. Uma pegada meio sci-fi, assim, agradou todo mundo. Foi o que eu disse. O pessoal gostou muito. A qualidade das lutas é muito legal. Compensa demais. É muito legal, é muito legal. Se você gostou, por exemplo, a gente falou um pouco mais cedo do Círculo de Fogo, é uma pegada muito Círculo de Fogo, cores vibrantes, você vê bem. E nesse filme, as cores são muito vibrantes, é muito bonito de assistir. Pra quem curte uma baita luta de computação gráfica, novamente, os movimentos exatamente, cada um com a sua particularidade, você vê que... O Kong pulando nos prédios. Uma pegada bem macaco mesmo, bem em cima, então assim... O Godzilla passando, o raio do Godzilla parecia um sabre de luz. Onde encostava, destruía. Quando o Kong já tinha sacado que o machado dele acumulava radiação, o Zilla tá lá soltando bafão atômico. Ele vai, desvia daqui, desvia de lá, pula na direção do Zilla com o machado em riste. Pronto pra acertar aquela machadada no crânio do Godzilla. Que é aquela cena do trailer. Que é aquela cena do trailer, que todo mundo falou, ali morreu. E de fato acerta. Ele acerta. E entra em hiato esse segundo round, porque voa Zilla pra um lado, voa Kong pro outro, e fica aquela dúvida, um monte de poeira voando. Quem levanta primeiro, Ian? Godzilla levanta primeiro. Ele não levanta tipo, estou ferido. Ele levanta tipo, filho da puta! Mano, parece que até então ele tava só brincando com o Mamaco. E aí o Godzilla ele vai, do jeito que ele tá pra cima do Kong. O Kong já tá meio abatido, cambaleado, só sai se rastejando, Godzilla morde perna, morde mão. O que tá na frente dele, ele tá mordendo. Semi-morto, né? Semi-morto. Kong já tava semi-morto, sopa de Mamaco. Kong já tava tipo faltando um de life pra morrer. Godzilla vai e pisa em cima do peito do Kong. Uma coisa que é bem legal é que o Godzilla não mata de cara. Não. Por quê? O Godzilla, apesar de entender que o Kong é um rival como Alpha... Ele entende a coexistência, né? Ele entende a coexistência. Ele permite a coexistência. Ele só precisa que ele se submeta. Exatamente. Você só tem que admitir que tá tudo bem, você é mais forte. Godzilla dá um rugidão, Kong responde o rugidão, Godzilla dá outro rugido ainda maior. Aquele bafão. Bafão de lagarto radioativo de 300 milhões de anos. O Kong meio que aceita a derrota. Fica lá deitadão já desfalecendo. Depois a gente descobre que de fato ele estava à beira da morte mesmo. Exato. E nesse meio todo, nós temos Mechagodzilla. Mechagodzilla utilizaram a radiação do centro da Terra Oca para dar vida ao Mechagodzilla. Porém, por ser uma radiação diferente, o Mechagodzilla desperta do além que eles queriam, pois eles usavam como base o crânio do Rei Ghidorah. No final de Godzilla 2, o Rei dos Monstros, mostra que a Apex recuperou uma das cabeças do Rei Ghidorah que o Zilla tinha arrancado no decorrer das batalhas. E eles usam esse crânio do Rei Ghidorah como base de controle, no maior estilo Matrix, para controlar o Mecha. Era óbvio que ia dar merda. Tinha tudo pra dar merda. Qual era a chance? Tudo pra dar merda. A mente celular... Olha que nível chegamos. A mente celular do crânio do Ghidorah toma conta do Mechagodzilla. E o que esse Mechagodzilla faz? Parte pra cima de todo mundo e ele quer matar o Zilla. Então ele foi desenvolvido, desenhado, estruturado, projetado para ser um counter do Godzilla. Não só do Godzilla, de todos os titãs. Ele era para ser a contramedida titã. E ele sai passando o rodo em tudo que tá no caminho dele. Godzilla vê o Mecha. E quando ele vai pra cima do Mecha, ele toma a maior sova
ele toma um pau que parece que ele é um boneco de pano. Da forma como a luta foi mostrada, assim, pelo menos Mas transparece que ele era muito superior mesmo. Sim, o Mecha ele literalmente arrasta a cara do Godzilla no asfalto e nos prédios ao redor. Literalmente. Literalmente. Aí então os humanos resolvem interferir mais uma vez, pelo bem do roteiro. Pelo bem do roteiro, reanimam o macaco. Reanimam o macaco através de um desfibrilador que eles fazem gigante. Eles Com as naves que veio do centro da Terra. explodem uma nave no peito dele, é como se fosse uma massagem cardíaca e ele volta. Ele volta. Né? A Gia passa a mensagem de que o Godzilla não é o inimigo. O Kong aceita a informação. Rola o que todos nós sabemos que ia acontecer desde o começo. Eles se juntam para enfrentar um monstro ainda maior e pior, nesse caso o O Mechagodzilla. Mechagodzilla. E aí vem a intervenção final na ideia mais genial de todas. O Mechagodzilla, apesar de estar dominada pela mente do Ghidorah, ainda é controlada por um computador. Onde eles não têm ideia de como desbloquear aquele computador para desativar o Mecha. Lembra que eu falei dos furos no roteiro? Eles têm a ideia genial, joga álcool nas máquinas, tem um curto-circuito, Cachaça, era cana. cachaça, era Era cana. cana, O sempre ponto tem. fraco do Mecha era a cachaça. Velho barreiro. Tem um curto nos computadores, o Mecha ele se distrai por um momento, e é nesse momento que o Zilla e o Kong aproveitam da brecha para dar os golpes finais. O Zilla carrega o machado do Kong com bafo O atômico Kong fatia o Mechagodzilla. e arranca a cabeça do Mechagodzilla com spin e tudo no maior estilo Fatality do Sub-Zero, de uma vez por todas, dando fim ao Rei Ghidorah. O filme ele encerra com o Kong sendo levado para a Terra Oca para reinar como Titã Alpha lá. Felizes para sempre? Felizes para sempre? Talvez. Não sei. Teremos que aguardar os próximos episódios do Monstroverso. Ou seria Monsterverse? O que você acha? É Monsterverse ou Monstroverso? Conta aqui nos comentários. Com esse encerramento, nós temos a devolução do Godzilla para sua produtora no Japão, que é a Toho. Então, novos filmes do Godzilla, a princípio, dentro do Monsterverse da Legendary, não vão ocorrer. Porém, há rumores de uma sequência para o Kong, já dentro da Terra Oca. Essa questão dos estúdios joga um balde de água fria em algumas pessoas e ao mesmo tempo cria esperanças para o que pode vir. Para uma continuação desse universo. Né? Então é um universo muito rico, sim, Muito vasto. muito vasto, e que a gente espera que dê uma sequência, né? Sim, queremos ver mais lutas de monstros gigantes. Queremos ver mais lutas de monstros gigantes. A gente até ouviu falar que podia rolar, sim, um crossover com o Círculo de Fogo. Né? Foi até uma Houveram coisa... rumores. A gente, inclusive, falou sobre isso na nossa página no Insta. Sim. E essa foi a nossa análise com spoilers. O filme ele é divertido, você consegue se entreter, e o principal, ele entrega o que ele promete. Eu estava mais na hype para ver esse filme do que o Tomás. Ele estava no aguardo de um outro filme que nós vamos trazer para vocês. Mas ele entrega totalmente o que ele promete. Você tem monstros gigantes, você tem os dois pegando na porrada, você tem sim um vencedor claro para o confronto. E você tem espaço para uma continuação. Sim. Sem drama humano. Sim, o filme é completo, né? Ele coloca os humanos ali como a cola que une os kaijus, né? Mas assim, de certa forma, só o necessário mesmo. O filme é fraco de história? O filme é fraco de história. O filme tem muitos furos de roteiro, o filme tem muitos furos de roteiro. Mas no geral, os efeitos visuais são ótimos, as lutas são boas, as cenas de ação são muito bem feitas. Então assim, quem assiste esse tipo de filme não está esperando outra coisa. Exatamente. E aqui, meus queridos, nós chegamos ao final desse vídeo. Mas antes de vocês saírem, é muito importante pra gente que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o like de vocês e comentem se vocês eram do time Godzilla, do time Kong, e se vocês estão contentes com o resultado, porque eu tenho certeza que quem era do time do Kong não tá feliz. É isso, galera. Falou e até a próxima. Até a próxima, até mais, tchau, tchau.